A herdeira do magnata. Um legado reclamado. Antes de ver este vídeo, não se esqueça de se inscrever, dar um gostei e deixar um comentário nos dizendo de onde você está falando. Prepare-se para uma história que vai te dar arrepios. A primavera havia chegado à Costa Esmeralda com uma suavidade que contrastava cruelmente com a tempestade prestes a eclodir na vida de Isabela Mendes. O sol se punha sobre o Oceano Atlântico, pintando a Fazenda Paraíso, propriedade de seu marido, o implacável magnata hoteleiro Rodrigo Albuquerque, em tons dourados. A luz do entardecer filtrava-se pelas enormes janelas do salão principal, onde mais de 200 convidados da elite de Florianópolis desfrutavam da gala beneficente anual, organizada pelo casal. Isabela, em seu vestido turquesa que realçava o brilho de seus olhos castanhos, movia-se entre os convidados com a elegância de alguém nascida em berço de ouro, embora seu sorriso escondesse uma ansiedade que lhe corroía a alma. Em sua bolsa, cuidadosamente guardado, levava um segredo que mudaria o curso de sua existência, um teste de gravidez positivo. Depois de 2 anos de casamento com Rodrigo, finalmente ela poderia lhe dar a notícia que ambos haviam esperado. Ou assim ela pensava. Podemos conversar a sós? Ela sussurrou no ouvido de seu marido, que mantinha uma animada conversa com o cônsul italiano e sua esposa. O olhar gélido que Rodrigo lhe dirigiu teria congelado o próprio inferno. Com uma cortês desculpa aos seus acompanhantes, ele segurou delicadamente o cotovelo de Isabela e a conduziu ao seu escritório particular, mantendo um sorriso perfeito que não chegava aos seus olhos. O que pode ser tão importante a ponto de me interromper no meio de uma conversa crucial? Perguntou com uma calma aterrorizante assim que a porta se fechou atrás deles. Isabela, com as mãos trêmulas, tirou o teste de gravidez da bolsa. Vamos ser pais, Rodrigo. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso do que qualquer grito. Rodrigo pegou o pequeno objeto entre os dedos, examinando-o como se fosse um contrato suspeito. Suas feições, talhadas como em mármore, não revelaram emoção alguma. De quem é? A pergunta atingiu Isabela como um tapa. Seus joelhos fraquejaram, forçando-a a apoiar-se na escrivaninha de mogno. O que você está insinuando? É seu, é claro. A risada de Rodrigo ecoou, fria e sem humor. Por favor, Isabela, ambos sabemos que não posso ter filhos. Os médicos foram muito claros sobre isso. O mundo parou para Isabela. Do que você está falando? Você nunca me disse isso. Não vi a necessidade de compartilhar essa informação. Nosso casamento sempre foi um acordo de conveniência, uma fusão de impérios hoteleiros. Nunca lhe prometi um conto de fadas. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Isabela, borrando a maquiagem perfeita que levara horas para aplicar. Você está mentindo. Diz isso para me machucar, para justificar suas ausências, suas infidelidades. O rosto de Rodrigo escureceu. Em seus olhos negros brilhou um lampejo de fúria contida. Então agora o infiel sou eu. Que conveniente, querida. Mas este teatro acabou. Rodrigo caminhou em direção à porta, abrindo-a de par em par. O murmúrio da festa invadiu o quarto como uma onda. Sem olhar para trás, ele pronunciou as palavras que marcariam um antes e um depois. Quero que você saia da minha casa esta noite. Amanhã meus advogados entrarão em contato com você. Isabela sentiu o ar abandonar seus pulmões. Você não pode estar falando sério. Você não pode simplesmente me expulsar assim, na frente de todos. O sorriso de Rodrigo era o de um predador. Ele voltou ao salão com passos decididos.
e, levantando uma taça de champanhe, captou a atenção de todos. O tilintar do cristal impôs um silêncio expectante. Queridos amigos, lamento interromper esta maravilhosa noite com um anúncio pessoal. Como muitos de vocês sabem, a honestidade e a lealdade são valores fundamentais em minha vida e em meus negócios. Sua voz, treinada em milhares de reuniões de diretoria, preencheu cada canto do salão. Por isso, vejo-me obrigado a informá-los que meu casamento com Isabela chegou ao fim esta noite. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Isabela, paralisada na entrada do escritório, sentiu que cada olhar a atravessava como um punhal. Os motivos são estritamente pessoais, mas confio que respeitarão nossa privacidade durante estes momentos difíceis. A festa continua, é claro. As crianças da Fundação merecem nosso apoio incondicional. Com essas palavras, Rodrigo havia selado seu destino. Os convidados, após o choque inicial, retomaram suas conversas com maior intensidade, alimentando o nascente escândalo com teorias e conjecturas. Dona Inês de Albuquerque, a mãe de Rodrigo, aproximou-se de Isabela com uma expressão de horror. Aos 70 anos, ela mantinha a dignidade e a elegância que a haviam caracterizado por toda a vida. "O que aconteceu, minha filha?" Ela sussurrou, segurando as mãos de Isabela entre as suas. "Estou grávida, Inês, e Rodrigo diz que não pode ser dele. Diz que não pode ter filhos." Os olhos de Inês se arregalaram de surpresa e depois se estreitaram com compreensão. "Meu filho está mentindo. Esse orgulho dele igual ao do pai." Antes que ela pudesse continuar, Carla Soler, a diretora jurídica da empresa e, segundo os rumores, amante ocasional de Rodrigo, aproximou-se com um sorriso mal disfarçado. "Isabela, querida, chamei um táxi. Está esperando por você na entrada de serviço." A humilhação foi completa. Com a pouca dignidade que lhe restava, Isabela dirigiu-se ao seu quarto, onde arrumou alguns pertences pessoais em uma pequena mala. As lágrimas embaçavam sua visão enquanto olhava pela última vez o que havia sido seu lar por 2 anos. Fotos de seu casamento de férias, de momentos que acreditou serem felizes. Tudo havia sido uma mentira elaborada. Enquanto descia pela escada de serviço, encontrou Sofia de Albuquerque, a irmã mais nova de Rodrigo, que a esperava com uma expressão aflita. "Não consigo acreditar no que meu irmão está fazendo", disse, abraçando-a com força. "Isso não vai ficar assim, eu prometo." Isabela se afastou suavemente. "Não se preocupe, Sofia, você conhece seu irmão. O orgulho dele é mais forte do que qualquer sentimento. Mas o bebê? Este bebê e eu ficaremos bem", respondeu Isabela, pousando uma mão protetora sobre o ventre. "Eu prometo." O táxi a esperava sob a chuva que havia começado a cair, como se o céu chorasse com ela. Antes de entrar, olhou pela última vez para a mansão iluminada, onde a música e as risadas continuavam como se nada tivesse acontecido. Jurou em silêncio que nunca mais voltaria àquele lugar, que nunca imploraria pelo amor ou reconhecimento de um homem incapaz de sentir. Você acha que Isabela encontrará a verdadeira felicidade depois de tamanha traição? O que você acha que motivou Rodrigo a agir com tanta crueldade? Compartilhe suas ideias nos comentários. 5 anos depois, Rodrigo Albuquerque contemplava a cidade do Rio de Janeiro da janela de seu escritório, no último andar do arranha-céu que abrigava a sede da Albuquerque Hotéis e Resorts. Aos 42 anos, era o empresário mais influente do setor turístico brasileiro, com propriedades em 3 continentes. No entanto, as rugas prematuras em sua testa e os cabelos grisalhos que começavam a surgir em suas têmporas revelavam o preço de seu sucesso.
Os números do último trimestre são preocupantes, Rodrigo, comentou Carla, agora sua namorada oficial e diretora jurídica do grupo. A expansão na América Latina está custando mais do que o previsto. Rodrigo mal a ouviu. O mesmo sonho o havia atormentado na noite anterior. Isabela segurando um bebê que chorava e que tinha seu próprio rosto. Ele sempre acordava no mesmo momento quando tentava tocar o menino, e este se desvanecia entre seus dedos. Você está me ouvindo? A voz de Carla o trouxe de volta à realidade. Claro, prepare um relatório detalhado para a reunião do Conselho de Administração. Não quero surpresas na reunião de amanhã. A expansão internacional havia sido sua grande aposta, mas também seu maior erro estratégico. Para financiá-la, ele teve que abrir o capital da empresa, tornando-se refém de acionistas que não compartilhavam sua visão de longo prazo. Seu controle sobre o império que havia construído enfraquecia dia após dia. Seu telefone interrompeu seus pensamentos. Era Inês, sua mãe. Filho, você vem almoçar domingo? Faz semanas que não te vejo. Tenho muito trabalho, mãe, talvez no mês que vem. O suspiro de Inês transmitiu toda a sua decepção. Rodrigo, você não pode continuar assim. Desde que Isabela se foi, não pronuncie o nome dela. Ele a cortou bruscamente. Essa mulher não existe mais para mim. Essa mulher levava seu filho no ventre quando você a expulsou como uma criminosa. Meu neto, que eu nunca conheci. Rodrigo fechou os olhos, tentando controlar a raiva que sempre o invadia quando alguém mencionava esse episódio. Você sabe perfeitamente que aquele menino não podia ser meu. Mas e se fosse? Desafiou Inês. Você nunca pensou que os médicos poderiam ter se enganado? Ou você prefere acreditar que é estéril a aceitar a possibilidade de que abandonou seu próprio sangue? Rodrigo desligou sem responder. Sua mãe nunca havia entendido. Nunca havia visto Isabela como a oportunista que ela era. Ela havia entrado em sua vida com a desculpa de uma fusão de negócios entre suas famílias, seduzindo-o com sua aparente inocência e sua serena beleza. Quando descobriu sua infidelidade, não hesitou em cortar o mal pela raiz, mas no fundo, uma dúvida o corroía. E se sua mãe tivesse razão? E se os médicos tivessem se enganado? Ele havia passado 5 anos construindo uma casca em torno dessa possibilidade, recusando-se a investigar, a procurar, a saber. A festa anual do grupo hoteleiro estava em seu auge na Fazenda Paraíso. 5 anos após o escândalo, ninguém ousava mencionar o nome de Isabela na presença de Rodrigo. Mas os rumores sobre seu paradeiro eram frequentes nos círculos da alta sociedade. Alguns diziam que ela vivia em Buenos Aires, outros que havia retornado aos seus pais em São Paulo. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com ela. Rodrigo brindava com seus convidados, ostentando um sorriso que não sentia, quando o rugido inconfundível de um helicóptero se aproximando quebrou a harmonia da noite. Ele não esperava mais ninguém. Todos os convidados importantes já haviam chegado. A aeronave pousou no heliporto particular que ele havia construído recentemente, um símbolo de seu poder e exclusividade. O tempo pareceu parar para Rodrigo quando ele reconheceu Isabela. Ela estava mais linda do que nunca, com um vestido vermelho que contrastava com sua pele bronzeada. Seu cabelo, antes longo até a cintura, agora emoldurava seu rosto em um corte mais maduro e sofisticado. Mas o que realmente paralisou seu coração foram os 4 meninos que a acompanhavam, idênticos entre si, com o mesmo cabelo escuro e os mesmos olhos penetrantes que o olhavam no espelho todas as manhãs. O silêncio se apoderou da festa como um sudário. Isabela avançou entre os convidados com a confiança de alguém que sabe exatamente o que está fazendo
guiando os 4 pequenos que se mantinham dignos e em perfeita ordem ao seu redor. Ela parou na frente de Rodrigo, cujo rosto havia perdido toda a cor. Oda. Boa noite, Rodrigo. Sua voz era tranquila, quase cordial. Faz muito tempo. Incapaz de articular uma palavra, Rodrigo contemplou os 4 meninos que o observavam com curiosidade. Deviam ter uns 4, talvez 5 anos. Precisamos conversar sobre o império que seus filhos herdarão um dia, continuou Isabela, tirando um envelope com documentos de sua bolsa. Acho que lhe interessará saber que possuo 15% das ações de sua empresa, o suficiente para exigir um assento no conselho de administração. O mundo de Rodrigo desmoronou ao seu redor. Os 4 meninos eram a prova viva de seu terrível erro. E agora Isabela estava de volta, não como a vítima que ele havia expulsado naquela noite de primavera, mas como uma mulher poderosa, pronta para reclamar o que era seu por direito. Ela havia voltado por vingança, por dinheiro, por reivindicação. Enquanto contemplava aqueles 4 pequenos que eram sua viva imagem, Rodrigo Albuquerque soube que nada voltaria a ser como antes. O castelo de cartas que ele havia construído sobre mentiras e orgulho começava a desmoronar, e o pior ainda estava por vir. Siga-nos para não perder as atualizações. Quais você acha que são as verdadeiras intenções de Isabela? O império de Rodrigo sobreviverá a este desafio inesperado? Compartilhe suas previsões. Os primeiros raios de sol do Atlântico infiltravam-se pelas cortinas do quarto principal da Fazenda Paraíso. Mas Rodrigo Albuquerque estava acordado há horas. A insônia havia se tornado sua fiel companheira desde a noite anterior, quando Isabela e aqueles 4 meninos, seus filhos, irromperam em sua vida como um tsunami que ameaçava varrer tudo. Os convidados haviam partido entre murmúrios e olhares indiscretos, ansiosos para propagar o escândalo em seus círculos sociais. Carla, com a mandíbula tensa e os olhos cheios de fúria contida, havia permanecido ao seu lado como uma estátua de gelo, calculando cada movimento. Inês, sua mãe, havia abraçado os pequenos com lágrimas nos olhos, reconhecendo instantaneamente os traços familiares naqueles rostos infantis. Mateus, Raul, Gabriel e Julião. Isabela havia apresentado os quádruplos com orgulho materno. Seus netos, Dona Inês. Agora, na solidão de seu quarto, Rodrigo contemplava uma fotografia que havia guardado escondida no fundo de uma gaveta. Ele e Isabela no dia do casamento. Ela sorria com uma felicidade tão genuína que era doloroso olhar para ela, enquanto ele mantinha sua expressão séria, como se mesmo então soubesse que o casamento estava condenado ao fracasso. Não dormiu nada? A voz de Carla o sobressaltou. Ele não a tinha ouvido entrar. Como poderia? Respondeu ele, guardando apressadamente a fotografia. Tenho 4 filhos que eu não conhecia e uma ex-mulher que possui ações suficientes da minha empresa para me derrubar. Carla se aproximou envolvendo-o em um abraço calculado. Você não deveria se preocupar tanto. Meus contatos no escritório de advocacia já estão investigando como ela conseguiu essas ações. Se houver alguma irregularidade, nós a encontraremos. Rodrigo se afastou bruscamente. Você não viu aquelas crianças, Carla? Eles são idênticos a mim. São meus. A realidade dessas palavras o atingiu com força. Por 5 anos vivi convencido de uma mentira. E se for exatamente o que ela quer que você pense? A voz de Carla gotejava veneno doce. Não seria a primeira vez que alguém usa os filhos para manipular um homem poderoso. Rodrigo balançou a cabeça. Ele não podia mais ouvir essas insinuações. Ele precisava de respostas.
e havia apenas uma pessoa que poderia dá-las. A mansão que Isabela havia alugado nos arredores de Jurerê Internacional era consideravelmente mais modesta do que a Fazenda Paraíso, mas exalava um gosto requintado. Jardins perfeitamente cuidados cercavam a propriedade e o som das risadas das crianças flutuava da piscina dos fundos. Rodrigo permaneceu em seu carro por um momento, reunindo coragem para enfrentar a realidade. Finalmente, ele tocou a campainha e esperou, com o coração batendo no peito como se quisesse escapar. Uma mulher mais velha, de semblante amável, abriu a porta. "O senhor Albuquerque, suponho", disse com um forte sotaque nordestino. "A senhora Mendes o espera no Jardim dos Fundos." Enquanto seguia a mulher pela casa, Rodrigo notou detalhes que denunciavam a presença das crianças. Brinquedos cuidadosamente arrumados, desenhos coloridos emoldurados nas paredes, fotografias que documentavam momentos dos quais ele nunca havia sido testemunha. Cada imagem era uma punhalada em sua consciência, um lembrete de tudo o que havia perdido. Isabela estava sentada em uma elegante mesa de jardim, com uma xícara de chá nas mãos e documentos espalhados à sua frente. Ela vestia-se de forma simples, mas elegante, e a brisa brincava com seu cabelo. Ao vê-lo, um leve sorriso surgiu em seus lábios, mas não chegou aos seus olhos. "Bom dia, Rodrigo. Devo confessar que não esperava vê-lo tão cedo." Ele se sentou à sua frente. "Perdoe, senhor, sua inconveniência. Precisamos conversar." "Claro. Por onde você quer começar? Pelos seus filhos? Pelas ações da empresa? Ou talvez pelos 5 anos que se passaram desde que você me expulsou de sua vida como uma criminosa?" A frieza em sua voz contrastava com a lembrança da mulher doce e apaixonada que ela havia sido. Rodrigo compreendeu que o tempo e a dor a haviam transformado. "Pelas crianças", respondeu finalmente. "Como é possível? Os médicos me disseram..." "Os médicos se enganaram", Isabela o interrompeu com firmeza. "Ou talvez mentiram, ou talvez tenha sido você quem preferiu acreditar em uma mentira a confiar em sua esposa." A culpa se contorceu no estômago de Rodrigo como uma cobra venenosa. "Onde eles estão?" "Na escola. São crianças normais, Rodrigo, apesar das circunstâncias extraordinárias de sua concepção e nascimento. Eles vão à escola, têm amigos, praticam esportes, cresceram sem um pai, mas não lhes faltou amor. Por que você não me procurou quando eles nasceram? Por que esperar 5 anos? A risada de Isabela soou amarga. "Você realmente me pergunta isso? Você me humilhou publicamente, você me acusou de infidelidade, você me expulsou de sua casa sem um centavo, e você esperava que eu corresse para você quando descobrisse que esperava não um, mas 4 filhos seus?" Rodrigo baixou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade dos olhos dela. "O que você quer agora, Isabela? Vingança? Dinheiro? Quero o que é justo para meus filhos. Não vim para destruí-lo, embora pudesse com o que sei sobre seus negócios. Vim porque um deles, Mateus, precisa de você. Ele desenvolveu uma condição médica rara que requer um tratamento especializado, e para isso precisamos do seu DNA." A revelação caiu sobre Rodrigo como um balde de água fria. O que Mateus tem? Pela primeira vez, a máscara de força de Isabela se quebrou. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela se recusava a derramar. Uma doença autoimune rara. Os sintomas começaram há 6 meses. Consultamos especialistas em toda a Europa. O tratamento de que ele precisa deve ser personalizado, baseado em sua informação genética completa. Precisamos de amostras do seu DNA. Rodrigo sentiu o mundo parar. Um de seus filhos, um menino que ele não conhecia, mas que carregava seu sangue, estava doente. Enquanto ele se dedicava a acumular riqueza e poder,
Seus próprios filhos haviam crescido sem sua presença, sem seu apoio. Farei o que for necessário, disse com a voz embargada. O que for necessário, assentiu Isabela, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. Obrigada. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles, cheio de palavras não ditas e lembranças dolorosas. Como você conseguiu as ações? Perguntou Rodrigo finalmente, tentando reconduzir a conversa a um terreno mais familiar. Isabela sorriu com uma mistura de orgulho e desafio. Terminei meus estudos de administração de empresas enquanto criava 4 bebês. Não foi fácil, mas eu tinha uma motivação poderosa. Quando a herança de minha tia foi finalmente liberada após uma longa batalha legal, eu investi de forma estratégica. Sua expansão internacional foi precipitada, Rodrigo. Você cometeu erros que qualquer estudante de primeiro ano de faculdade teria evitado. Quando as ações caíram, eu estava esperando para comprá-las. Rodrigo não conseguiu evitar que um sorriso irônico surgisse em seu rosto. Você sempre foi mais inteligente do que eu. Não é uma questão de inteligência, mas de perspectiva. Você só via números e lucros. Eu via pessoas, necessidades, oportunidades reais. A chegada das crianças da escola interrompeu a conversa. As vozes infantis encheram a casa, aproximando-se do jardim como um turbilhão de energia. O Mateus ganhou a feira de ciências, anunciou um deles, irrompendo no jardim, seguido por seus 3 irmãos. Os 4 pararam de repente ao ver Rodrigo. O silêncio que se seguiu foi o mais doloroso que Rodrigo havia experimentado. 4 pares de olhos, réplicas exatas dos seus, o estudaram com uma mistura de curiosidade e receio. Crianças, disse Isabela com voz calma, este é Rodrigo Albuquerque, o pai de vocês. Enquanto isso, na Fazenda Paraíso, Carla Soler mantinha uma conversa telefônica que mudaria o curso dos acontecimentos. O pai voltou e não veio sozinha. Alberto Soler, dono da rede hoteleira rival Soler Hotéis e Resorts, sorriu do outro lado da linha. Por anos ele esperou por uma oportunidade para se vingar de Rodrigo, que havia lhe tirado vários contratos importantes, usando métodos que beiravam a ilegalidade. Você tem certeza de que são filhos dele? Perguntou com cautela. 4 filhos idênticos a ele, não há dúvida. Interessante, muito interessante. Fique de olho na situação e me mantenha informado. Esta pode ser a oportunidade que estávamos esperando. Carla desligou, olhando a fotografia de Rodrigo e Isabela que havia encontrado no quarto. Com um gesto de desprezo, ela a jogou na lixeira. Ninguém, e muito menos aquela mulher do passado, se interporia entre ela e seus planos. Na sede da Albuquerque Hotéis e Resorts, a notícia do reaparecimento de Isabela e dos 4 herdeiros havia se espalhado como pólvora. O Conselho de Administração havia convocado uma reunião de emergência. Isso pode desestabilizar completamente a empresa, argumentou Roberto Melo, um dos membros mais antigos do Conselho. Os acionistas estão nervosos. As ações caíram 3% só esta manhã. Devemos emitir um comunicado oficial, sugeriu outro. Algo que tranquilize os mercados. E o que vocês propõem que digamos? Perguntou Sofia de Albuquerque, que havia assumido o Departamento de Responsabilidade Social Corporativa após a saída de sua cunhada. Que meu irmão descobriu 5 anos depois que tem 4 filhos, que estava vivendo uma mentira, que nossa antiga diretora de operações voltou com poder acionário suficiente para desafiar o conselho? O silêncio que se seguiu revelou a gravidade da situação. Ninguém tinha uma resposta satisfatória. Enquanto isso, na modesta mansão alugada,
Rodrigo enfrentava o momento mais difícil de sua vida: o encontro com seus filhos. Os 4 meninos o olhavam com expressões que variavam da curiosidade à hostilidade aberta. "Por que você nunca veio nos ver?" perguntou Raul, que parecia mais velho, embora Isabela tivesse explicado que nasceram com minutos de diferença. A pergunta, direta e inocente, atingiu Rodrigo com mais força do que qualquer acusação adulta. "Eu acreditei que vocês não eram meus filhos", respondeu com sinceridade. As mentiras já haviam causado danos suficientes. "Mas nos parecemos com você", observou Gabriel, o mais calado dos 4. "Todo mundo diz. Eu sei. E lamento a cada dia não ter percebido antes." Mateus, o menino doente, manteve-se ligeiramente afastado, observando-o com olhos que pareciam abrigar uma sabedoria imprópria para sua idade. "Você vai me ajudar a ficar bom?" perguntou finalmente. Rodrigo sentiu o coração se partir em 1000 pedaços. Ele se ajoelhou na frente do pequeno, olhando-o nos olhos. "Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que você se cure. Eu prometo." Julião, o mais inquieto, interrompeu impaciente. "Isso significa que você vai morar com a gente? Seremos uma família normal?" A pergunta ficou no ar. Rodrigo olhou para Isabela, buscando uma resposta, mas a expressão dela era indecifrável. "Não sei se poderemos ser uma família normal", respondeu finalmente. "Mas sei que quero conhecê-los, estar presente na vida de vocês, se me derem uma chance." Os 4 meninos trocaram olhares, comunicando-se naquela linguagem silenciosa que só os irmãos, e especialmente os múltiplos, parecem entender. "Você terá que se esforçar muito", declarou Raul com uma seriedade que provocou um sorriso no rosto de Rodrigo. 5 anos são muitos deveres atrasados. Naquela noite, enquanto voltava para a Fazenda Paraíso, Rodrigo compreendeu a magnitude do erro que havia cometido. Não se tratava apenas de ter perdido Isabela ou de ter rejeitado seus filhos. Tratava-se de ter construído sua vida sobre alicerces falsos. O orgulho, a desconfiança, o medo de amar de verdade. As luzes de Florianópolis brilhavam à distância, refletindo-se no oceano como estrelas caídas. Ele se lembrou de uma conversa com sua mãe anos atrás, pouco depois de conhecer Isabela. "Tenha cuidado, filho", Dona Inês havia alertado. "Essa mulher pode ser a que finalmente derreterá o gelo que você carrega dentro, e o degelo é sempre doloroso." Que razão ela tinha! O gelo estava derretendo e a dor era insuportável, mas ele também sentia algo mais, algo que havia esquecido: esperança. Uma pequena luz abrindo caminho pelas rachaduras da fortaleza que ele havia construído ao redor de seu coração. Seu telefone tocou. Era Carla. "Onde você esteve o dia todo? O conselho está em crise. Eles precisam que você compareça logo pela manhã." "Estarei lá", respondeu mecanicamente. "Você a viu, não viu?" "Você esteve com ela." O tom acusatório de Carla o irritou de repente. "Eu conheci meus filhos, Carla." "Meus filhos." O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente do que qualquer resposta. "Conversaremos amanhã", concluiu Rodrigo, desligando a chamada. Ao chegar à Fazenda Paraíso, ele a encontrou submersa em um silêncio opressor. Os fantasmas do passado pareciam espreitar em cada canto. Ele se dirigiu diretamente ao seu escritório e abriu a gaveta onde guardava sua posse mais preciosa, um velho relógio de bolso que havia pertencido ao seu avô. "Nunca abandone os seus", o ancião lhe havia dito em seu leito de morte. "Eu fiz isso e foi o maior erro da minha vida." Rodrigo nunca havia terminado de entender essas palavras. Seu avô havia sido um pilar da família, um homem respeitado e querido. Quem ele havia abandonado? Que segredo ele havia levado para o túmulo?
Enquanto contemplava o relógio, percebeu que estava repetindo padrões familiares que ele nem sequer conhecia. O medo de amar, o medo da traição, a desconfiança. De onde eles realmente vinham? O som do helicóptero sobrevoando a mansão o tirou de seus pensamentos. Eram as notícias locais, famintas por imagens do escândalo que já ocupava as manchetes digitais. O magnata hoteleiro Rodrigo Albuquerque descobre que tem 4 herdeiros. Seu império começava a cambalear, mas pela primeira vez em anos, Rodrigo Albuquerque não se preocupava com dinheiro nem com poder. Ele tinha 4 razões muito mais importantes para lutar: Mateus, Raul, Gabriel e Julião, seus filhos. Comente abaixo. O que você acha que o segredo do avô de Rodrigo significa para o seu próprio caminho? Rodrigo será capaz de romper com os padrões de seu passado? O Centro Médico da Universidade de São Paulo, com suas imponentes instalações e sua reputação como um dos melhores centros médicos do Brasil, infundia respeito e esperança em partes iguais. Rodrigo Albuquerque, sentado em uma fria sala de espera, experimentava uma vulnerabilidade desconhecida. Os testes para determinar sua compatibilidade genética com Mateus haviam sido agendados com urgência, graças aos seus contatos e influência. Ao seu lado, Isabela folheava distraidamente uma revista, embora fosse evidente que não estava prestando atenção ao seu conteúdo. As olheiras sob seus olhos denunciavam noites de insônia e preocupação com a saúde de seu filho. «Faz quanto tempo que ele está doente?» perguntou Rodrigo, quebrando o silêncio desconfortável. Isabela levantou o olhar, surpresa com a pergunta. Os primeiros sintomas apareceram há 6 meses. No começo, pensamos que era um simples resfriado que não sarava. Depois vieram as dores nas articulações, o cansaço constante, febres inexplicáveis. Sua voz falhou ligeiramente, mas ela se recompôs com aquela força que Rodrigo havia chegado a admirar. Consultamos especialistas em Buenos Aires, onde morávamos. Quando o diagnóstico foi confirmado, soube que tínhamos que voltar ao Brasil. Precisávamos do seu DNA para o tratamento personalizado. Por que você não me contatou diretamente? Por que a entrada dramática na festa? Um sorriso amargo surgiu nos lábios de Isabela. Você teria acreditado em uma simples mensagem ou em um telefonema depois de 5 anos? Você teria aceitado que aquelas crianças eram suas sem vê-las? Eu precisava que você as visse, que reconhecesse sua própria imagem nelas. Rodrigo não pôde contestar sua lógica. A desconfiança sempre havia sido seu maior defeito, um escudo que ele havia construído desde a infância. «Senhor Albuquerque!» chamou uma enfermeira da porta. «O Dr. Evans o receberá agora.» O especialista, um homem de meia idade, com um semblante tranquilizador, os recebeu em seu consultório. As paredes estavam cobertas de diplomas e reconhecimentos internacionais. A condição de Mateus é incomum, mas não desesperadora, explicou depois de revisar os resultados preliminares. Seu sistema imunológico está atacando certas células do seu próprio corpo, o que causa inflamação e danos nos tecidos. Com o tratamento adequado, ele poderá levar uma vida completamente normal. «E para esse tratamento eles precisam do meu DNA?» perguntou Rodrigo. «Exatamente. A terapia mais eficaz requer o desenho de anticorpos monoclonais específicos, baseados no perfil genético completo do paciente. Para isso, precisamos de amostras de ambos os pais. A boa notícia é que, de acordo com estas análises preliminares, o senhor é, sem dúvida, o pai biológico de Mateus.» Essas palavras, ditas com uma asséptica objetividade científica, confirmaram o que o coração de Rodrigo já sabia. Eram seus filhos,
Sempre o foram. Quais são os próximos passos? Perguntou, decidido a fazer o que fosse necessário. Precisaremos realizar uma extração de medula óssea. É um procedimento invasivo, mas fundamental para o tratamento. Será feito sob anestesia geral. Rodrigo assentiu, embora um arrepio percorresse sua espinha. Desde criança, os hospitais lhe causavam um terror irracional, resultado de uma experiência traumática quando, aos 8 anos, ele havia sido operado de urgência após um acidente. Faremos isso amanhã, decidiu, ignorando seu medo. Quanto tempo levará para o tratamento ficar pronto depois disso? Umas 2 ou 3 semanas. Enquanto isso, continuaremos com a terapia atual para controlar os sintomas. Ao sair do consultório, Rodrigo notou que Isabela o observava com uma expressão indecifrável. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Nada. É só que eu não esperava que você aceitasse tão rápido. Eu o lembrava mais calculista. As pessoas mudam, Isabela. Ou talvez você simplesmente nunca tenha me conhecido de verdade. Ou talvez seja você quem nunca chegou a se conhecer, respondeu ela em voz baixa. Naquela tarde, Rodrigo visitou a Fazenda Paraíso para pegar alguns pertences pessoais. Ele havia decidido se mudar temporariamente para um hotel perto do hospital, para estar disponível durante o processo de tratamento de Mateus. Sua surpresa foi imensa quando encontrou Inês, sua mãe, brincando com os 4 meninos no jardim. Mãe, o que é isso? Inês se levantou com sua característica dignidade enquanto as crianças continuavam brincando felizes com um cachorro que Rodrigo não se lembrava de ter visto antes. Convidei Isabela e meus netos para passarem a tarde. Esta é a casa deles também. Isabela e eu somos divorciados, mãe, e esta casa é minha. Inês olhou para ele com aquela expressão que, desde criança, o fazia se sentir pequeno e insignificante. Esta casa tem sido o lar da família Albuquerque por 3 gerações. Pertence à família, não apenas a você. E essas crianças são Albuquerque, queira você ou não. Rodrigo passou a mão pelo cabelo frustrado. As coisas não são tão simples. Claro que são. Você tem 4 filhos maravilhosos e uma ex-esposa que, apesar de toda a dor que você lhe causou, teve a generosidade de voltar para que você conheça seus filhos e ajude a salvar a vida de um deles. O que poderia ser mais simples do que isso? Nesse momento, Mateus se aproximou deles com cautela. Dos 4, ele era o mais reservado, talvez devido à sua doença. Vovó Inês disse que você tem fotos de quando era pequeno, disse ele, dirigindo-se a Rodrigo. Posso vê-las? Quero saber se eu me pareço com você. O coração de Rodrigo disparou diante de um pedido tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo. Claro! Estão no meu escritório. Venha, eu as mostro. Enquanto subiam as escadas, Rodrigo sentiu a pequena mão de Mateus procurando a sua. Aquele simples gesto de confiança infantil desarmou todas as suas defesas. No escritório, ele tirou álbuns que não olhava há anos. Fotografias de sua infância, de férias em família, de competições esportivas na escola. Olha, aqui eu tinha mais ou menos a sua idade. Ele apontou uma imagem onde aparecia com um troféu de natação. Mateus estudou a fotografia com atenção. Você tem os meus mesmos olhos e meu nariz, mas a mamãe diz que eu tenho o sorriso dela. Isso é verdade. Sua mãe tem um sorriso lindo. O menino assentiu com seriedade. Por isso ela sorri pouco para guardá-lo para ocasiões especiais como ela. A observação, tão aguda e ao mesmo tempo tão inocente, comoveu profundamente Rodrigo. Aquelas crianças não apenas haviam herdado seus traços físicos, mas também sua capacidade de observação, sua sensibilidade, oculta atrás de uma fachada de serenidade. Amanhã farei uns exames no hospital, disse Rodrigo, tentando explicar o procedimento de uma forma que um menino de 5 anos pudesse entender,
Esses exames ajudarão os médicos a preparar o medicamento de que você precisa. Mateus olhou para ele com seus olhos escuros, cheios de uma sabedoria imprópria para sua idade. Você está com medo? Eu tenho medo de agulhas. Rodrigo não pôde mentir diante daquele olhar tão parecido com o seu. Sim, eu tenho medo. Não gosto de hospitais desde que era pequeno. Eu também não, confessou Mateus, mas a mamãe diz que às vezes temos que ser corajosos, mesmo que tenhamos medo. Sua mãe é uma mulher muito sábia. Enquanto isso, na sede da Albuquerque Hotéis e Resorts, Carla Soler mantinha uma reunião a portas fechadas com vários membros do conselho de administração. Rodrigo está comprometido emocionalmente, argumentou ela com uma paixão calculada. Estas decisões pessoais estão afetando gravemente a empresa. As ações continuam caindo, os investidores estão nervosos. O que você propõe exatamente? Perguntou Roberto Melo, que sempre foi leal a Rodrigo. Um voto de censura. Precisamos que Rodrigo tire uma licença temporária enquanto resolve seus assuntos familiares. Eu posso assumir a direção executiva durante esse período. Os membros do conselho trocaram olhares inquietos. O que Carla propunha era, na prática, um golpe de Estado corporativo. Precisaríamos do apoio de pelo menos 60% dos acionistas, lembrou outro membro do conselho, e Rodrigo controla 40%. Carla sorriu com confiança. Não mais. Com os 15% que sua ex-esposa possui, seu controle diminuiu significativamente. E tenho razões para acreditar que Isabela Mendes estaria disposta a apoiar esta moção. O que Carla não mencionou foi a conversa que havia tido naquela manhã com seu pai. Alberto Soler havia lhe proposto uma fusão entre as duas redes hoteleiras, com ele como presidente do grupo resultante e Carla como CEO. O primeiro passo, tirar Rodrigo Albuquerque do poder. Na manhã da intervenção, Rodrigo acordou sobressaltado por um pesadelo recorrente. Ele se via criança, abandonado em um hospital, enquanto seu pai se afastava sem olhar para trás. O medo das agulhas, da anestesia, da vulnerabilidade absoluta de estar inconsciente nas mãos de estranhos, o paralisou. Tudo vai dar certo, garantiu-lhe Isabela, que havia ido ao hospital para acompanhá-lo, embora mantivesse uma evidente distância emocional. É um procedimento de rotina. O anestesista explicou o processo enquanto os enfermeiros preparavam o material necessário. Rodrigo, vestido com a bata do hospital, nunca se sentira tão indefeso. Quando você acordar, tudo terá acabado, disse o médico enquanto a anestesia começava a fazer efeito. Pense em algo agradável enquanto dorme. A imagem que lhe veio à mente naqueles últimos instantes de consciência não foi a de seus sucessos empresariais, nem a de suas propriedades de luxo. Foi a de 4 crianças idênticas rindo no jardim da Fazenda Paraíso, e Isabela observando-as com uma mistura de orgulho e amor infinito. Quando acordou horas depois, a primeira coisa que viu foi Isabela dormindo em uma cadeira desconfortável ao lado de sua cama. Ela havia permanecido ali durante todo o procedimento. "Você voltou?" sussurrou com a voz rouca pela intubação. Isabela abriu os olhos momentaneamente desorientada. "Os meninos queriam saber se você estava bem. Eu prometi a eles que cuidaria de você." A dor na parte inferior das costas, onde haviam extraído a medula óssea, era intensa, mas Rodrigo mal a notou. Uma sensação mais poderosa o dominava: a gratidão. "Obrigado", disse simplesmente, "por ficar pelos meninos por tudo." Isabela desviou o olhar desconfortável com sua incomum vulnerabilidade. "Você deveria descansar. O médico disse que amanhã você poderá ir embora se tudo correr bem." Mas quando ela tentou se levantar para ir embora, Rodrigo segurou sua mão suavemente. "Fique, por favor, só mais um pouco."
E contra todas as probabilidades ela ficou. Deixe seus comentários. O que você acha da surpreendente mudança de atitude de Isabela? Como os arrependimentos do passado de Rodrigo influenciarão suas decisões futuras? Nos dias seguintes, enquanto Rodrigo se recuperava na Fazenda Paraíso, sob os cuidados de Inês e as visitas diárias das crianças, Isabela dedicou-se a investigar a situação financeira da empresa. Sua formação em administração e seus anos de experiência no setor lhe permitiam ver com clareza o que outros ignoravam. O que ela descobriu a alarmou profundamente. A expansão internacional que Rodrigo havia empreendido baseava-se em empréstimos com condições abusivas e em contratos que comprometiam gravemente a viabilidade futura da companhia. Alguém o havia aconselhado deliberadamente mal, direcionando-o para um desastre financeiro programado. Esse alguém tinha nome e sobrenome: Carla Soler. O Festival das Festas Juninas, embora tipicamente no interior, iluminava a capital de Santa Catarina com fogueiras que se refletiam no oceano como estrelas caídas do céu. A tradição popular dizia que, na noite de São João, os desejos escritos em papel e jogados ao fogo se realizariam, enquanto as más lembranças seriam consumidas nas chamas purificadoras. A Fazenda Paraíso, pela primeira vez em 5 anos, fervilhava com a atividade das crianças. Os quádruplos, fascinados pela celebração, que nunca haviam vivido na Argentina, corriam pela praia particular sob o olhar atento de Inês, que havia organizado uma pequena festa familiar para a ocasião. Rodrigo, ainda dolorido pela extração de medula óssea de semanas atrás, observava a cena do terraço. As risadas cristalinas de seus filhos se misturavam ao som das ondas e aos ocasionais estouros dos fogos de artifício que os jovens lançavam na praia pública vizinha. Você não deveria ficar tanto tempo em pé, a voz de Isabela o surpreendeu. O médico recomendou repouso. Estou bem, respondeu ele automaticamente, embora a dor aguda na parte inferior das costas contradissesse suas palavras. Como está Mateus? Os primeiros resultados do tratamento são promissores. A inflamação diminuiu e a febre não voltou em 3 dias. Um peso invisível foi tirado dos ombros de Rodrigo. Desde que soube do diagnóstico de seu filho, ele havia vivido com um medo constante que nunca admitiria em voz alta. Fico feliz, disse simplesmente, incapaz de expressar a magnitude de seu alívio. Isabela apoiou-se na grade ao lado dele, contemplando as crianças que agora ajudavam Inês a preparar a fogueira. A proximidade de seu corpo, o sutil perfume que ela sempre havia usado, despertaram em Rodrigo lembranças que ele pensava ter esquecido. Você se lembra da nossa primeira noite de São João? Perguntou ela, como se tivesse lido seus pensamentos. Como esquecer? Eu a levei para aquela enseada escondida perto de Jurerê e escrevemos nossos desejos e os jogamos juntos ao fogo. Isabela continuou com o olhar perdido no horizonte. Pedi que formássemos uma família? A revelação atingiu Rodrigo com força. Você nunca me disse. Não se deve revelar os desejos da noite de São João se você quiser que eles se realizem. Ela sorriu com melancolia. Embora suponho que no final se cumpriu de uma forma que nenhum de nós teria imaginado, o silêncio que se seguiu estava carregado de emoções contidas, de palavras não ditas e de feridas ainda abertas. E você, o que pediu naquela noite? Perguntou Isabela finalmente. Rodrigo hesitou um momento antes de responder. Pedi para nunca me tornar como meu pai. A ironia daquele desejo não realizado pairou entre eles como um fantasma. Rodrigo havia repetido exatamente o padrão que tanto temia. O abandono, a ausência, o priorizar o trabalho acima da família.
Você ainda está a tempo de quebrar esse ciclo, disse Isabela em voz baixa, surpreendendo-o com sua compreensão. Eles precisam de você, especialmente Mateus. Antes que Rodrigo pudesse responder, seu telefone interrompeu o momento. Era Sofia, sua irmã. Rodrigo, você tem que vir para o escritório imediatamente. Carla convocou um conselho de administração extraordinário. Eles planejam um voto de censura para afastá-lo temporariamente da direção. A notícia o deixou sem palavras por um instante. Com que pretexto? Incapacidade temporária devido a assuntos pessoais. Eles alegam que sua situação familiar está afetando o seu julgamento empresarial e a estabilidade da companhia. A fúria começou a ferver dentro de Rodrigo. Estarei lá em 30 minutos. Ao desligar, ele se deparou com o olhar inquisitivo de Isabela. Problemas na empresa? Explicou com brusquidão. Carla Soler está movendo suas peças, adivinhou ela. Não me surpreende. Eu estava investigando as operações de expansão internacional que você empreendeu após nosso divórcio. Alguém o aconselhou mal de propósito, Rodrigo. Esses contratos são projetados para enfraquecer a companhia a longo prazo. O Rodrigo olhou para ela com surpresa. Como você sabe disso? Porque eu conheço o setor tão bem quanto você e porque tenho acesso à informação como acionista. Quem se beneficiaria da queda da Albuquerque Hotéis e Resorts? A resposta era óbvia. Alberto Soler, o pai de Carla e dono da rede hoteleira rival. Eu tenho que ir, disse Rodrigo, dirigindo-se para a casa. Desfrute da festa com as crianças. Eu vou com você, declarou Isabela com firmeza. Minhas ações podem ser decisivas nessa votação. O edifício de cristal e aço que abrigava a sede da Albuquerque Hotéis e Resorts resplandecia sob as últimas luzes do entardecer. Na sala de reuniões do último andar, a totalidade do conselho de administração esperava com expressões tensas. Quando Rodrigo entrou, seguido por Isabela, um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Ninguém esperava que sua ex-esposa aparecesse ao lado do homem que supostamente ela havia vindo para destruir. Carla, vestida elegantemente com um tailleur vermelho vibrante, não pôde ocultar seu desconforto com a presença de Isabela. Esta é uma reunião privada do conselho, disse com frieza. A senhora Mendes não está autorizada a estar aqui. A senhora Mendes possui 15% das ações desta empresa, respondeu Rodrigo com calma. Ela tem todo o direito de estar presente. Roberto Melo, como o membro mais antigo do conselho, tomou a palavra. Rodrigo, esta reunião foi convocada para discutir a difícil situação que a companhia enfrenta. Alguns membros do conselho acreditam que suas circunstâncias pessoais atuais podem estar afetando sua capacidade de liderar de forma eficaz. Em outras palavras, interrompeu Rodrigo, Carla os convenceu de que eu preciso de um descanso enquanto ela assume o controle. Estou errado? O silêncio desconfortável confirmou sua suspeita. Antes de prosseguir com qualquer votação, continuou ele, gostaria de lhes apresentar alguns dados que podem mudar a perspectiva deste conselho. Com um gesto, convidou Isabela a falar. Ela se adiantou com a confiança de alguém que conhece o terreno, que pisa perfeitamente. Durante as últimas semanas, analisei meticulosamente os contratos de expansão internacional assinados por esta companhia nos últimos 3 anos. Ela começou projetando documentos na tela gigante da sala. O que descobri é, no mínimo, preocupante. Durante a meia hora seguinte, Isabela expôs cirurgicamente como os acordos assinados sob a assessoria de Carla continham cláusulas ocultas que comprometiam gravemente a viabilidade a longo prazo da empresa. Pior ainda, demonstrou como essas cláusulas beneficiavam indiretamente o grupo de hotelaria Soler, a companhia do pai de Carla.
Em resumo, concluiu Isabela, estamos diante de um claro caso de conflito de interesses que beira a ilegalidade. A senhorita Soler usou sua posição privilegiada para enfraquecer sistematicamente a Albuquerque Hotéis e Resorts, enquanto fortalecia a companhia de seu pai. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que podia ser cortado com uma faca. Carla, pálida de fúria, levantou-se bruscamente. Isso é uma calúnia. Não permitirei que uma mulher desprezada que abandonou a companhia há 5 anos venha agora fazer acusações sem fundamento. Sem fundamento! Isabela sorriu com calma. Cada dado é respaldado por documentos assinados pela senhorita mesma, Carla. E quanto a ser desprezada, lembro-lhe que foi Rodrigo quem me expulsou publicamente de sua vida, não o contrário. Roberto Melo, visivelmente agitado pelas revelações, interveio. Acho que devemos adiar qualquer votação até que esses documentos sejam verificados por nosso departamento jurídico. Parece-me razoável, assentiu Rodrigo. Enquanto isso, sugiro que a senhorita Soler seja suspensa temporariamente de suas funções até que este possível conflito de interesses seja esclarecido. A votação para esta medida cautelar foi unânime, com a obrigatória abstenção de Carla. Antes de deixar a sala, ela parou na frente de Isabela com um olhar cheio de ódio. Isso não vai ficar assim, sussurrou para que só Isabela pudesse ouvi-la. Meu pai e eu investimos muito tempo neste plano para que uma intrusa estrague tudo. Isabela sustentou seu olhar sem piscar. Você deveria ter investigado melhor minha história, Carla. Ninguém que criou 4 filhos ao mesmo tempo se assusta facilmente. Dê um gostei neste vídeo. O que você acha do gênio estratégico de Isabela? Como terminará esta batalha corporativa? Deixe seus comentários abaixo. De volta à Fazenda Paraíso, o ambiente no carro era estranhamente íntimo. A adrenalina do confronto havia dado lugar a uma calma compartilhada entre Rodrigo e Isabela. Obrigado, disse ele finalmente, quebrando o silêncio. Não só por hoje, mas por me abrir os olhos em relação a Carla. Eu fui um completo idiota. Você não seria o primeiro homem a ser manipulado por uma mulher atraente com uma agenda oculta, respondeu ela com um sorriso irônico. Além disso, eu tenho tanto interesse quanto você em que a empresa prospere. É o futuro dos nossos filhos. Nossos filhos, essas 2 palavras ressoaram no coração de Rodrigo, como um eco do que poderia ter sido e nunca foi, do que talvez ainda possa ser. Por que você realmente voltou, Isabela? Perguntou, desviando momentaneamente o olhar da estrada para observar seu perfil. Você poderia ter enviado seus advogados por causa das ações. Você poderia ter me contatado discretamente sobre o tratamento de Mateus. Por que a entrada espetacular na festa? Por que se expor assim? Isabela permaneceu em silêncio por tanto tempo que Rodrigo pensou que ela não responderia. Quando ela finalmente falou, sua voz continha uma vulnerabilidade que não lhe havia mostrado em anos. Por que eu precisava ver seu rosto quando você visse as crianças? Eu precisava saber se restava algo humano em você. Algo do homem por quem me apaixonei. E porque eles merecem conhecer o Pai. Entender de onde vem. Quem são? Restou algo daquele homem? Ela perguntou. A pergunta flutuou entre eles como uma bolha frágil que podia estourar com o mais leve sopro. Acho que ele está lutando para sair, respondeu Isabela finalmente, mas ele tem muitos demônios para superar antes. Ao chegarem à Fazenda Paraíso, encontraram a festa junina em pleno apogeu. Inês havia organizado uma pequena fogueira na praia particular e as crianças pulavam ao redor, seguindo a tradição de pedir ao fogo purificador que afastasse os males e trouxesse boa sorte.
Raul, o mais extrovertido dos 4, correu em direção a eles assim que os viu. Papai, mamãe, vocês têm que escrever seus desejos. A vovó diz que é a tradição. Era a primeira vez que um dos meninos o chamava assim, e o impacto emocional foi tão forte que Rodrigo teve que piscar para conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Gabriel se aproximou com 2 pequenos pedaços de papel e lápis. Vocês têm que escrever algo que querem que aconteça e algo que querem esquecer, explicou com sua seriedade característica. Depois vocês jogam no fogo e eles se realizam. Isabela e Rodrigo trocaram um olhar de cumplicidade, lembrando-se daquela distante noite de São João, quando eram jovens e estavam apaixonados, antes que a ambição e o orgulho os separassem. Enquanto escreviam seus desejos, Mateus se aproximou de seu pai com cautela. O tratamento estava funcionando, mas ele ainda se cansava com facilidade e precisava de cuidados especiais. O que você vai pedir, papai? Perguntou com curiosidade. Rodrigo contemplou o papel em branco, sentindo o peso dos últimos 5 anos, das decisões erradas, das oportunidades perdidas. Finalmente, ele escreveu: Desejo ser o pai que meus filhos merecem e o homem que Isabela acreditou que eu poderia ser. E você o que pediu? Perguntou ao filho, dobrando cuidadosamente o papel para que ninguém pudesse ler seu conteúdo. Pedi para ficarmos todos juntos, respondeu Mateus com a sinceridade nua e crua das crianças. Você, a mamãe, meus irmãos, a vovó, como uma família normal. A simplicidade do desejo daquele menino contrastava dolorosamente com a complexidade da situação adulta. Rodrigo abraçou seu filho, sentindo que algo se quebrava e se curava ao mesmo tempo em seu interior. É um bom desejo, murmurou contra o cabelo do menino, idêntico ao seu. Muito bom. Quando chegou a hora de jogar os papéis no fogo, toda a família formou um círculo ao redor da fogueira. Inês recitou a invocação tradicional, pedindo ao fogo que consumisse o mal e fortalecesse o bem. Um a um, jogaram seus desejos nas chamas. Quando chegou a vez de Isabela, Rodrigo pensou ter visto uma lágrima escorrer pelo seu rosto, rapidamente limpa. O que ela teria desejado? Ainda restaria espaço em seu coração para o homem que lhe havia causado tanta dor? A noite avançou e as crianças, exaustas pela emoção do dia, finalmente adormeceram. Inês se retirou para seu quarto, deixando Isabela e Rodrigo sozinhos no terraço, contemplando as últimas brasas da fogueira e o mar calmo sob a lua cheia. Você sabe o que é mais irônico? Assinalou Isabela, quebrando o silêncio confortável. Que quando você me expulsou naquela noite, eu estava planejando deixá-lo. A confissão surpreendeu Rodrigo. Por quê? Porque eu havia descoberto que você não era o homem que eu acreditava. Você havia se tornado alguém frio, obcecado por poder e controle, incapaz de mostrar vulnerabilidade ou um afeto genuíno. Quando soube que estava grávida, decidi lhe dar uma última chance. Já sabemos como isso acabou. E agora? Quem você acha que eu sou agora? Isabela olhou diretamente nos olhos dele com aquela intensidade que sempre o havia desarmado. Isso depende de você, Rodrigo. Das decisões que você tomar a partir de agora. Na distância, os últimos fogos de artifício da noite de São João iluminaram o céu, lembrando-lhes que, segundo a tradição, era uma noite mágica, onde tudo era possível, até mesmo os milagres. Comente abaixo. O que você acha que Isabela desejou? Qual é a lição mais importante que Rodrigo aprendeu até agora? O outono na Costa Esmeralda pintava os jardins da Fazenda Paraíso, em tons ocres e dourados. 3 meses haviam se passado desde aquela noite de São João que havia marcado um ponto de inflexão na vida dos Albuquerque.
Rodrigo, sentado na varanda com uma xícara fumegante de café, observava seus 4 filhos brincarem no jardim sob o olhar atento de Dona Inês. As crianças haviam começado a escola em Florianópolis, adaptando-se com uma facilidade surpreendente à sua nova vida. Mateus, em especial, mostrava uma clara melhora. O tratamento desenvolvido graças à medula óssea de Rodrigo estava funcionando melhor do que o esperado. Suas bochechas, antes pálidas, agora mostravam uma cor saudável, e sua energia aumentava diariamente, permitindo-lhe brincar quase no mesmo ritmo que seus irmãos. Os resultados são extraordinários, havia comentado o Dr. Evans na última revisão. A resposta ao tratamento personalizado superou nossas expectativas mais otimistas. Se continuar assim, em 6 meses poderemos falar de remissão completa. Essas palavras haviam tirado de Rodrigo o peso invisível que ele havia carregado sobre os ombros desde que soube da doença de seu filho. Um filho que ele mal estava começando a conhecer, mas que já ocupava um lugar insubstituível em seu coração. O som de passos interrompeu seus pensamentos. Isabela se aproximava com vários documentos na mão e aquela expressão decidida que ele tão bem conhecia. Os relatórios da auditoria externa acabaram de chegar, anunciou ela, sentando-se ao seu lado. É pior do que pensávamos. Em razão das revelações sobre o papel de Carla no desastre financeiro da empresa, o Conselho havia ordenado uma auditoria completa de todas as operações internacionais realizadas nos últimos 3 anos. Os resultados preliminares confirmavam as suspeitas. Uma estratégia deliberada para enfraquecer a Albuquerque Hotéis e Resorts em benefício do grupo de hotelaria Soler. Quanto tempo nos resta antes que a situação seja irreversível? Perguntou Rodrigo, estudando os gráficos que mostravam uma queda alarmante nas margens de lucro. 6 meses, talvez menos, respondeu Isabela com franqueza, a menos que implementemos mudanças drásticas. Nas últimas semanas, eles trabalharam juntos para desenvolver um plano de resgate. O relacionamento profissional havia evoluído, recuperando algo da cumplicidade que outrora os uniu. Compartilhavam o mesmo objetivo: salvar a empresa que um dia seus filhos herdariam. Tenho uma proposta, continuou Isabela, mostrando-lhe um plano estratégico detalhado. Durante minha estada na Argentina, estabeleci contatos valiosos com investidores latino-americanos interessados em se expandir para a Europa. Se reorientarmos nossa expansão para uma aliança estratégica, em vez de uma competição direta com outras cadeias, poderemos reverter a situação. Rodrigo estudou a proposta com atenção. Era brilhante, inovadora e, o mais importante, viável, mas exigia uma mudança fundamental em sua filosofia empresarial. Ele teria que ceder parte do controle absoluto que sempre havia exercido. Isso implicará reorganizar completamente o conselho de administração, observou ele, identificando imediatamente a implicação mais delicada, e nomear novos diretores para áreas-chave. Isabela assentiu. Pessoas em quem possamos confiar plenamente. A proposta implicava outra mudança significativa. Isabela assumiria o cargo de diretora de operações internacionais, o cargo que havia deixado 5 anos atrás. Sua experiência no mercado latino-americano seria crucial para o sucesso do plano. Você tem certeza de que quer se envolver nesse nível? Perguntou Rodrigo. Significará menos tempo com as crianças. Um sorriso melancólico surgiu nos lábios de Isabela. Fui mãe em tempo integral por 5 anos. As crianças estão crescendo, começando a vida escolar. É o momento perfeito para retomar minha carreira, especialmente
se com isso eu garantir o futuro delas. O silêncio que se seguiu estava carregado de significado. Ambos sabiam que essa decisão alteraria definitivamente a dinâmica entre eles. Não seriam mais simplesmente ex-esposos, unidos por seus filhos, mas sim sócios em um ambicioso projeto empresarial. Há mais uma coisa que você deve saber, acrescentou Isabela. Recebi uma oferta de Alberto Soler. Rodrigo ficou visivelmente tenso. Que tipo de oferta? Ele quer comprar minhas ações a um preço muito acima do valor de mercado. Em troca, retiraria os processos que está preparando contra você por suposta má gestão. A notícia não surpreendeu Rodrigo. Após a suspensão de Carla e o início da investigação interna, Alberto Soler havia lançado uma campanha agressiva para desestabilizar ainda mais a empresa. O que você disse a ele? Que minhas ações não estão à venda, pelo menos não para ele. Os olhares de ambos se encontraram, comunicando sem palavras o que ambos sabiam. Estavam juntos nesta batalha, unidos por um laço mais forte do que o ressentimento do passado. Naquela mesma tarde, enquanto Rodrigo revisava velhos documentos de família em busca de informações que pudessem ser úteis para a reestruturação da empresa, ele encontrou uma caixa de madeira talhada que não se lembrava de ter visto antes. Dentro, cartas amareladas, fotografias descoloridas e um diário pessoal com a caligrafia inconfundível de seu avô, Ernesto Albuquerque. Intrigado, ele começou a ler. O que descobriu naquelas páginas mudou completamente sua compreensão da história familiar. Ernesto Albuquerque não havia abandonado sua família como sempre lhe haviam contado. Ele havia sido forçado a se distanciar para protegê-los quando descobriu que seu sócio e melhor amigo, Damião Mendes, o avô de Isabela, estava envolvido em negócios ilícitos que poderiam ter enviado ambos para a prisão. Prefiro que meu filho me odeie, acreditando que sou um covarde, do que vê-lo sofrer as consequências dos meus erros. Ernesto havia escrito na última anotação do diário, datada pouco antes de sua morte. Algum dia, quando o perigo tiver passado, espero que a verdade venha à tona e ele entenda que o que pareceu um abandono foi, na verdade, o ato de amor mais doloroso da minha vida. Rodrigo sentiu o mundo tremer sob seus pés. Toda a sua vida ele havia crescido odiando a memória de um avô que ele acreditava ser um covarde, um homem que havia abandonado sua família por egoísmo. Essa descoberta não apenas reabilitava a imagem de Ernesto, mas também explicava a origem do medo patológico do abandono que havia marcado gerações em sua família. Com o diário na mão, ele procurou Isabela, que ajudava as crianças com o dever de casa no salão principal. Preciso te mostrar algo, disse, com uma urgência na voz que a fez segui-lo sem hesitar até o escritório. Enquanto Isabela lia as páginas do diário, seu rosto refletiu a mesma comoção que Rodrigo havia sentido. Meu avô estava envolvido em atividades ilícitas e o seu se sacrificou para proteger nossas famílias. Isabela, este segredo envenenou nossas famílias por gerações. Meu pai cresceu acreditando que havia sido abandonado, desenvolvendo o mesmo medo que depois me transmitiu. E eu... Ou você repetiu o padrão, completou ela, entendendo finalmente a origem daquela desconfiança inata que sempre havia caracterizado Rodrigo. O medo do abandono levou você a abandonar primeiro, antes de ser abandonado. A verdade tão simples e, ao mesmo tempo, tão profunda, caiu sobre eles como uma revelação. O ciclo de dor que atormentou a família Albuquerque por décadas finalmente poderia ser quebrado. Como previsto, a reorganização envolveu mudanças dolorosas. Vários executivos leais a Carla Soler foram dispensados de suas funções.
e novos talentos, muitos vindos do mercado latino-americano, juntaram-se a cargos-chave. Alberto Soler, ao se ver privado de sua informante na empresa, intensificou seus ataques midiáticos e legais. Mas a estratégia projetada por Isabela começou a dar frutos. Os primeiros acordos com investidores argentinos e mexicanos injetaram capital fresco e abriram novos mercados para Albuquerque Hotéis e Resorts. O mais surpreendente para quem conhecia Rodrigo foi sua capacidade de se adaptar à nova estrutura de poder compartilhada. Pela primeira vez em sua carreira, ele estava aprendendo a delegar, a confiar no julgamento de outros, a ouvir perspectivas diferentes. Você se tornou mais sábio, observou Dona Inês em uma tarde enquanto viam as crianças decorarem a mansão para o Natal. A primeira celebração de vocês todos juntos. Cheguei a entender o que realmente importa, respondeu ele simplesmente, e não são as propriedades nem as ações. A tradicional ceia de véspera de Natal na Fazenda Paraíso sempre havia sido um evento de destaque no calendário social. Este ano, no entanto, Rodrigo havia decidido que seria uma celebração familiar íntima. Apenas os mais próximos, Inês, Sofia, as crianças, alguns amigos de longa data e, é claro, Isabela. O salão principal resplandecia com os enfeites natalinos que os quádruplos haviam ajudado a colocar. Um enorme pinheiro natural dominava o espaço, carregado de enfeites tradicionais e luzes bruxuleantes. Canções de Natal suaves tocavam ao fundo, misturando-se às risadas e conversas dos convidados. Mateus, completamente recuperado após meses de tratamento, corria com seus irmãos ao redor da mesa onde seria servida a ceia tradicional. Sua transformação era o melhor presente que Rodrigo poderia ter recebido. Ele se parece cada vez mais com você, comentou Isabela, aproximando-se com 2 taças de cidra espumante. Não apenas fisicamente, mas em sua determinação, em sua forma de analisar cada situação antes de agir. Rodrigo aceitou a taça, permitindo-se um momento para admirar a mulher que, contra todas as probabilidades, havia voltado à sua vida. O tempo e as experiências compartilhadas a haviam transformado, dotando-a de uma confiança e uma força interior que a tornavam ainda mais bonita aos seus olhos. Obrigado, disse simplesmente, por tudo, por salvar a empresa, por criar nossos filhos de uma maneira maravilhosa, por me dar uma segunda chance que eu não mereço. Isabela sorriu com uma mistura de ternura e melancolia. Todos merecemos segundas chances, Rodrigo. O importante é o que fazemos com elas. Quando chegou a hora de se sentar à mesa, Rodrigo surpreendeu a todos pedindo silêncio para um brinde especial. Com a taça no alto, ele olhou para cada uma das pessoas presentes, parando finalmente em Isabela. Esta noite, quero compartilhar com todos vocês algo que descobri recentemente, que o verdadeiro valor não está em manter as aparências nem em acumular poder, mas sim em reconhecer nossos erros e trabalhar para corrigi-los. Sua voz, normalmente firme e autoritária, tremeu ligeiramente pela emoção contida. Há 5 anos cometi o maior erro da minha vida. Deixei que o orgulho e o medo me afastassem da única coisa que realmente é valiosa. Minha família. Lágrimas silenciosas rolaram pelo rosto de Inês e Sofia. As crianças observavam a cena com curiosidade e uma compreensão instintiva de sua importância. Não posso mudar o passado, continuou Rodrigo, mas posso lhe oferecer, Isabela, um futuro diferente. Não peço que voltemos a ser o que fomos. Peço a oportunidade de construir algo novo, algo melhor, baseado no respeito mútuo e no amor por nossos filhos. Peço tempo para reconstruir a confiança que destruí,
para demonstrar-lhe que mudei, para, talvez um dia, voltar a ganhar seu amor. O silêncio que se seguiu pareceu conter a respiração do mundo inteiro. Isabela, com os olhos brilhantes pelas lágrimas não derramadas, finalmente se levantou. O tempo nos ensinou muito a ambos, Rodrigo. Nos demonstrou que o que parecia um final definitivo foi, na realidade, apenas um desvio em nosso caminho. Nossos filhos são a prova viva de que, às vezes, da maior dor podem nascer as maiores bênçãos. Pegando sua taça, ela a ergueu em um gesto que continha esperança e promessa. Pelas segundas chances, pela família que estamos reconstruindo, pelo futuro que nos espera, seja qual for sua forma. Quando as taças tilintaram, selando esse pacto tácito, os quádruplos correram para abraçar seus pais, formando um círculo perfeito de amor e possibilidades. Lá fora, o quente dezembro de Florianópolis envolvia a mansão em uma brisa suave do mar. As estrelas brilhavam intensamente sobre o Atlântico, testemunhas silenciosas de uma história que, como tantas outras, precisou se afastar de sua origem para, finalmente, encontrar seu verdadeiro destino. Nesse instante de perfeita harmonia, Rodrigo compreendeu a lição mais valiosa, que às vezes o que parece um abandono pode ser, na realidade, um ato de amor, e que mesmo as feridas mais profundas podem sarar quando expostas à luz da verdade e do perdão. Este final te emocionou? Qual você acha que é a mensagem definitiva desta história? Deixe seus comentários abaixo.